Hora de Romper. Estamos no 5º episódio da Hora de Romper. Vai ser forte hoje, é tremendo aquilo que Deus vai fazer. Temos um convidado especial. O cantor Ronaldo Moraes está comigo mais uma vez entrevistando. Cantor Ronaldo Moraes? Gente, a paz do Senhor Jesus, estamos felizes. Sempre eu digo isso, né? Estamos felizes, graças a Deus, estamos felizes mesmo porque a gente tem Jesus, né? E hoje é um convidado muito especial mesmo. Assim, a gente conhece ele é um cantor, um homem abençoador, o cantor Essionei. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. É uma Amém. alegria estar aqui com vocês. Confesso que bem nervoso, porque é meu primeiro podcast, né? Então, Vai dar tudo certo, em vamos nome ver, de Jesus. E assim, vamos começar, né? Como assim, a gente sempre começa, né? Conta um pouco pra gente aqui da sua infância, como foi sua infância, como foi sua adolescência, como foi sua família. Conta aí pra gente, pro pessoal também saber. Então, eu nasci no estado do Maranhão. E foi numa época bem complicadinha. Interior do interior. Tinha somente uma igreja evangélica, uma igreja católica, para você imaginar quanto que era lá no fim do mundo. Mas foi uma infância um pouco conturbada devido à forma com que eu cheguei, vamos dizer assim. Minha mãe, por exemplo, era de linhagem indígena, e o povo indígena, na época que, para se casar com alguém, ou quando se escolhia, tinha que pegar no laço as pessoas, né? Então foi praticamente assim que começou. Meu pai, um homem de família um pouco mais, vamos dizer assim, rica, que acabava não tendo acesso a essas aldeias, mas lá nos escondidinhos acabou começando um namoro com a minha mãe. E naquela época, minha mãe acabou engravidando e era um escândalo muito grande para as famílias da época, porque meu avô, tio-avô que criava minha mãe, no caso. Mãe biológica. Nessa confusão toda, quando meu tio-avô descobriu que a minha mãe estava grávida, acabou expulsando ela de casa. E sendo expulsa de casa, né, que embora eu morasse de aldeia, tinha todo um padrão a se seguir, e para eles era um escândalo aquilo. Ela engravidou quantos anos? Possivelmente, acho que tinha uns 16. Né? E a família do meu pai não quis que eles continuassem juntos, não aceitou esse tipo de casal naquela época, então meu pai ficou bem confuso com tudo. E a minha mãe adotiva, porque eu tive uma mãe adotiva, que no caso era prima da minha mãe biológica. Teve que casar às pressas, porque naquela época tinha questão de dote, ou preparar o casamento antes, né? Então minha mãe se preparou e ela pensou, vou casar mais cedo para ter uma casa, já organizar minha vida e acabar trazendo minha prima para morar comigo. E aí começou que quando a minha mãe biológica foi morar com minha mãe adotiva, ela já falou, quando a criança nascer vai ser sua. Só que nessa, o meu pai estava em conflito ainda com a família dele, para pegar a criança ou para assumir o relacionamento. E no meio dessa confusão toda, ele resolveu enfrentar a família e ficar com minha mãe. Eles construíram uma casa no fundo do quintal da minha mãe adotiva. E ali começaram a viver, tiveram mais 2 filhos. E agora chega um momento bem complicado, porque naquela época tinha muitas guerras de famílias. E aí começou ali um probleminha familiar com uma outra família vizinha. Certo, mas a sua mãe era indígena. Isso. E a parte do seu pai, ele tinha alguma religião, alguma coisa assim do tipo, que eles seguiam? Meu pai estava mais ali para o povo do cigano. Certo. Sim. Então, eles eram pessoas assim que acabavam viajando muito, não ficavam muito em um lugar só. E nesses conflitos familiares que teve na época, eles acabaram fugindo do estado do Maranhão, que foi onde eu nasci, e me deixaram para trás com a minha mãe adotiva. Seguiram a história com os outros filhos. Nessa, meu pai, infelizmente, eu vou dizer assim, hoje que eu tenho esse entendimento. Meu pai, na época, se envolveu com bruxaria, magia negra, esse tipo de coisa, e começou a se aprofundar de uma maneira muito, muito séria, ao ponto de fazer pactos. E nesses pactos, ele acabou oferecendo o primogênito dele. Sobrou para quem? Para você. Sobrou para mim. Mas aí eu fiquei com minha mãe adotiva de um período desde que nasci até os 7 anos, que era quando cumpria-se o contrato dele, né, com quem ele tinha feito lá. Mas aí esse contrato que ele tinha feito era para ele ganhar riqueza? Ganhar riquezas, que inclusive em 7 anos ele tinha conseguido já muita coisa. Através desse pacto que ele tinha feito, pacto, oferecendo você como sacrifício. Isso.
Eu acho que ele buscava mais a proteção do mal nas coisas que ele fazia. E é meio complicado em falar nisso, por questão de que se tornou uma coisa bem judicial na época. Uhum. Entendeu? Então, assim... Mas o período que se passaram 7 anos, ele falando ainda do compromisso dele que ele fez com a outra parte, vamos dizer assim, né? Uhum. Passados esses 7 anos, ele tinha conquistado as coisas que ele queria, mas aí houve a cobrança do preço. Qual era a cobrança do preço? Você em sacrifício. Eu em sacrifício. Segundo ele, era assim que deveria acontecer. Mas, quando chegou a data específica, a minha mãe, ela voltou à casa da minha mãe adotiva e, fazendo parte do pacto, em vez dela pedir para minha mãe adotiva vir buscar meu filho e tal, não foi uma coisa comum. Ela chegou lá e me sequestrou. Então, a minha mãe adotiva ficou muito mal por um período, porque não sabia onde estava. E, naquela época, era muito mais complicado se comunicar, né? Não é como hoje em dia. Hoje em dia tem consegue WhatsApp, tem Exatamente. Instagram, tem Facebook. Naquela época nem tinha celular, né? Então, até descobrir como foi meu rapto, vamos dizer assim. Demorou uns dias. Eles receberam uma carta dada pela minha mãe biológica. E eu passei um período com ela em Santa Inês, no Maranhão. E quando eu cheguei em Santa Inês, eu acordei de manhã. Não me assustei tanto, porque quando eu acordei, tinha muitas crianças ao meu redor. E eu vi que eram parecidas comigo. Então, eram os meus irmãos, né? Uhum. Ali convivi com ele por um período de 1 ano, mais ou menos. E nesse período de 1 ano, eu percebi que ele participava de uma seita, bem oculta mesmo. Uhum. E quando chegou o dia específico que ele deveria pagar o preço, né, do que ele tinha feito, nós participamos de um ritual. E nesse ritual, eu me recordo ainda, acho que para não fazer barulho na casa, colocaram a televisão bem alta, num quarto de cima, e nós descemos para um apartamento na parte de baixo, onde ficava o salão de reunião. E nessas eu me recordo que a única coisa que ele falou para mim foi assim, fecha os olhos e confia no papai. E daquele momento em diante, eu sobrenaturalmente me fui para um outro lugar. Em visão que eu via no momento era um homem em cima de uma areia me chamando. Eu não entendi muito aquilo ali, mas era como se fosse um período no mundo espiritual, tinha passado assim, uns 10 minutos. Uhum. Mas quando eu retorno à minha visão do que estava acontecendo, sobrenaturalmente o ambiente todo estava pegando fogo. Então, na hora que o seu pai foi fazer o sacrifício, que era o pacto para te entregar, para concretizar o pacto, Exato. você ali, ele pegou, você teve essa visão, você, tipo, desacordou, e quando você acordou, o ambiente estava pegando fogo. Exatamente. E após isso, ele acabou sendo preso, ficou um período preso, e nesse período que ele foi preso, ele não conseguiu retornar mais para casa. Concluindo essa história, foi pago o pacto de outra maneira, né? Acabou que foi ele mesmo o sacrificado da situação. Naquela época, não existia sacrifícios, vamos dizer assim, que a polícia possa matar alguém ou colocar... Mas ele simplesmente desapareceu daquela cadeia em diante, não tivemos Ninguém nunca mais achou ele. ouvimos falar, nada. O tempo passou, um belo dia, assim, quase uns 6 anos depois, a minha mãe tinha recebido uma ligação, assim, de vozes que diziam que era ele e tal, mas não se sabia. Eu sei que a minha mãe foi chamada para a gente fazer uma visita na cadeia, nesses processos do dia que ele ficou lá, que era como se fosse a despedida dos filhos. Todos fomos. E eu me recordo que, desse dia que eu me despedi dele, uma sombra saiu dele, veio até mim, e fiquei um período longo sem poder falar. Foi bem difícil. Nessa época, eu fui acometido de todo tipo de doença que você imaginar. Meu Deus. Catapora, sarampo, cachumba, tudo que uma criança podia Meu ter Deus. na época foi o que aconteceu. E fiquei muito magro, e passei um bom período. Tive paralisia infantil. E nessa época, minha mãe ficou praticamente louca da situação. Uhum. Tudo que tínhamos conquistado, em questão de finança, de poder aquisitivo, ela vendeu pela metade da metade do preço, deu para pessoas praticamente, e voltou a ser sem nada, novamente. Fomos morar em São Domingo do Araguaia, nesse período, 5 irmãos e a minha mãe. Uhum. E no período que eu estava morando com ela, ela conheceu um rapaz, começou a namorar com ele.
Só que aí teve outras confusões, porque minha mãe era uma pessoa... Minha mãe era uma pessoa muito festeira nessa época, então ela saía muito, e nessas... de sair, acabou conhecendo esse rapaz, mas ela se encantou pelo irmão do rapaz. Imagina a confusão que dá isso. Meu Deus, que guerra. E nessas confusões, um belo dia, nós fomos acordados de madrugada com uma briga muito feia no ambiente. E depois ela fugiu de casa, passou um bom período longe e deixando as crianças totalmente sozinha. E eu, na idade de quê? 7, 8 anos, foi o período que eu vivi com eles, comecei a cuidar desses meus irmãos como se fosse o pai dos irmãos, né? E chegou um ponto que eu não dei conta mais daquela situação. E eu me recordo pegar eles e a gente ir para um posto de gasolina, ficar pedindo para as pessoas a forma de como sobreviver ali. Dormíamos enrolado em jornal e ficamos um bom período. Quando minha mãe retorna para casa, ela vai nos procurar. Não era como, novamente falando, não era como hoje em dia que você encontra uma pessoa fácil, né? Ela teve que ir na rádio, anunciar para saber onde que foi parar, vizinhos procurando. E por um período aí de mais ou menos 1 semana, 2, ela conseguiu encontrar a gente lá nesse posto. Trouxe para casa, fomos morar com uma tia, que era uma professora. Só que a minha mãe, ela acabou não conseguindo cuidar de tantas crianças, então ela saiu distribuindo para pessoas. Eu fui morar com uma família que eu nunca nem vi na minha vida, não conhecia. E vou te falar, de todas as experiências que eu tive em morar com pessoas, essa foi a pior de todas a minha vida. Porque, assim, é o filho dos outros, né? Então, assim, não sei quanto tempo eu fiquei com eles, mas eu me recordo que para estar com eles, eu ficava o dia inteiro amarrado no pé de uma cama para ser liberto só às 6 da tarde quando chegasse alguém em casa. Misericórdia. E isso Era foi uma um longo tortura, né? período. Depois disso, minha mãe saiu buscando a gente novamente, e aí me devolveu para minha mãe adotiva, junto com mais um irmão. Eu retorno para o seio da família antiga, que graças a Deus que até um bom período depois disso. Estando com a minha mãe adotiva e esse meu irmão que veio com a gente, a minha única preocupação onde foi parar os meus outros irmãos, né? Que após isso, já se passaram muito tempo e a gente... hoje em dia, a gente já conseguiu se encontrar, né? Depois que as redes sociais avançou, conseguimos nos encontrar. Mas a gente não teve mais o contato como antes, porque não tivemos convívio. Muito convívio, né? Chegamos a fazer um WhatsApp de família e as pessoas que se conheciam se falavam bastante, mas eu estava meio que me sentindo assim, um peixe fora d'água sem ter assuntos para falar, né? Acabou que não deu muito certo. Sim. E cada um seguiu o seu caminho. Hoje, assim, de longe, nós torcemos uns pelos outros, mas também ainda não é aquele convívio familiar como deveria ter sido se não tivesse acontecido todas essas coisas, né? E você reencontrou seu pai? Você perdoou ele? Depois desse acontecimento, não tive mais contato com ele. Ali findou mesmo o meu relacionamento com meu pai. Dessa época, vamos dizer assim, um período que eu não conhecia Cristo, né? Não conhecia Jesus, então... para se falar de perdão, nessa época, a gravidade do que tinha se acontecido, eu até então não tinha tido noção. Fui seguindo minha vida, seguindo minhas coisas. E depois que eu fui aceitar Jesus, que eu fui entender que realmente precisava ali de todo um trabalhar. E hoje, tranquilo, eu já super entendo que, né, foram situações que... Mas eu nunca mais soube dele. Não. A não ser que morreu mesmo. Faleceu, né? A gente não sabe, né? Não sabemos. Sabemos que é dor difícil, né? De um pai entregar um filho para a morte, né? Para o sacrifício, né? Em troca de vivo, né? poder, de riqueza, né? Que era isso, não é? Isso. Ele fazia esse pacto para conseguir, através do inimigo, né? Riqueza, poder num local ali na cidade onde morava, muitas das vezes, né? Então, assim, tem gente que fala que essas coisas não existem. Né? Ah, não, esse negócio de criança sequestrada para magia pacto, negra, né? E, gente, existe isso sim. Sim. Isso existe sim. E não existe só no mundo. Existe também na igreja. Uma vez eu fui ministrar numa igreja, lá no Parque Novo Mundo. E aí me entregaram um terno. O terno custava muito caro. O cara me levou na porta de casa e falou assim: você quer prosperar igual prospera aqui? Olha o tamanho que eu tenho. A igreja que eu tenho, o carro que eu tenho, a vida que eu tenho, você quer? Eu falei, não quero. E minha esposa tinha orado, e Deus mostrou para ela uma parede preta. E Deus falou para ela, olha,
não quero que você vá mais nesse lugar. Eu falei, mulher, ele ofereceu o pacto. Mas uma coisa que eu te digo, é melhor não ter nada do que ter pacto e ir para o inferno. Então, infelizmente, todas as igrejas que estão por aí escondidas, a gente não sabe o que tem. Mas sabemos de uma coisa, que onde a verdade é pregada, o pacto não fica debaixo do tapete. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, existe. Existe até pastores que são maçônicos, que estão dentro da igreja, mas são da maçonaria. Então, Né? Então, assim, a gente tem que ter muito discernimento mesmo da parte de Deus. Existem muitos bruxos infiltrados dentro das igrejas hoje em dia. Então, assim, a gente tem que ter muito discernimento, muita busca de Deus mesmo, para a gente se revestir e tomar cuidado, né? Porque hoje em dia, infelizmente, não dá para saber quem é quem, né? Dentro da igreja, né? E, infelizmente, tá difícil, né? Mas voltando ao assunto, né? Quem é o Sinei, né? O Sinei passou várias provas, já falou da infância um pouco, né? Contou um pouco, mas nós quer saber esse negócio aí, esse negócio de boate aí, o que aconteceu dessa boate aí? Nós quer saber um pouco. O que fez você chegar lá? O que aconteceu? Você saiu de casa? Foi? Como que foi essa situação? Então, após sair da casa dessa situação que eu estava com minha mãe, né? Vamos dizer assim, resumindo sobre o assunto, do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a alma. A situação do meu pai, infelizmente, ele foi à morte sem conhecer a Jesus, sem conhecer a Cristo. Mas eu diria até que eu fui o atalaia da família, né? Assim, que veio primeiro para Jesus. Primeiro para Jesus. Então, assim, quando eu fui aceitar a Jesus, praticamente Jesus se apresentou para mim. Não tive um crente que chegasse para mim e dissesse assim, é assim que é o evangelho. Até ouvi algumas pessoas passarem por mim algumas vezes e perguntar, você já conhece a verdade? Né? As perguntas antigamente eram essa. Você conhece a verdade para começar a conversa de vai aceitar a Jesus? Ou você aceita Jesus? Ou... Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa de saber. Quero saber das coisas. Então, quando eu peguei a Bíblia, eu já li a Bíblia muitas vezes, de Gênesis e Apocalipse muitas vezes. Isso sem ter aceitado Jesus ainda. Isso só por curiosidade. Lendo por conta mesmo. Exato. E muitas vezes nas rodas, quando estava com os amigos, eu começava a falar do amor de Deus, falar das coisas do Apocalipse, que era o mais que me encantava, né? Para deixar todo mundo já amedrontado naquela situação. Todo mundo vai se converter Meu Deus. pelo medo. Então, nessa, eu acabava pregando em lugares bem indevidos, vamos dizer assim, onde não era propício, vamos dizer assim. Mas era Deus já te usando, que acaba né? que se cumprindo a palavra de Deus que diz de pregar a todos os seres, todas as criaturas, todos os lugares, né? Então, muitas vezes eu me encontrava ali numa boate, à noite, com uma cambada de amigos, num som super alto, pessoas loucas de tudo que é bebida, de coisas, e às vezes ali tentando, né? Pelo menos tentando falar do amor de Deus, falar da Bíblia. Então, era assim, o diferentão, o estranho, no meio dos descolados. Meu Deus. Mas estava ali. E quando eu passei esse processo, foi assim que eu voltei para casa da minha mãe adotiva, convivendo com esse meu irmão. Meu irmão voltou em seguida para morar com minha mãe de novo, após um período de 1 ano. E eu permaneci com a minha mãe. A minha mãe adotiva é uma pessoa que, sim, que infelizmente ela também não teve muita orientação. Na orientação dos pais dela, já é uma situação que já vem, né, de gerações. Então, a minha mãe adotiva, ela era uma pessoa de criação de roça, que às vezes nem tudo era esclarecido para a pessoa, né? E nesse período que eu morei com ela, eu tive alguns padrastos, que era bem complicado conviver com eles, porque era minha mãe e o filho dos outros, de novo, né? E eu não sei o que os meus padrastos, às vezes, eles trabalhavam de pedreiros ou em obras, e às vezes ouvia dos outros companheiros de trabalho, você está com uma mulher que tem um filho dos outros. Então, essa mentalidade, quando ele chegava em casa, ficava muito visível no tratamento com relação a mim. E numa dessas, quando chegou a uma certa idade, já próximo dos meus 18 anos, o meu padrasto, que convive com minha mãe, fez questão de me mandar embora de casa, assim, porque a política da época era, tirou 18, você tem que procurar seu caminho, sua vida, suas coisas e some daqui. E com a mente já feita nesse entendimento dele, acabou que eu tive que sair de casa nessa época. Então, foi
bem complicado, porque a minha vida inteira eu já tinha minha mãe como porto seguro, nessa minha mãe adotiva, e agora eu tenho que sair de casa sem ter um guiar, assim. Vou para onde? Vou fazer o quê? Não me prepararam humanamente para viver o que tem para viver de agora em diante. Então, eu estava bem naquela fase, assim, conhecer Jesus, lendo a palavra da forma que eu falei, e precisando realmente, assim, de um encontro com Deus 100% nesse período. Uhum. Então, minha vida virou do cabeça para baixo, porque eu tô saindo de casa expulso, eu vou usar essa palavra mesmo, expulso, porque foi assim que foi, e agora eu tô tendo que dormir em construções velhas, na época, né? Eu tinha uma igreja católica que eu visitava muito na época e estava em construção, então eu dormi nessa construção dessa igreja por um bom período nos bancos de lá. E eu tinha passado, na época, num concurso público, mas eu tinha que esperar um período para tomar posse. Né? Isso, para tomar posse do trabalho. E eu saí com 2 roupas de casa. E os meus livros, que eu ainda estudava na época, né? E eu me lembro que eu acabei indo ajudar na escola para... Naquela época tinha muito amigo da escola, né? Você ajudava no recreio. Ali eu vou ter pelo menos o que comer, que era o lanche das crianças, né? Uhum. Então eu ajudava ali na escola e comia o lanche das crianças junto com eles lá. Na hora de dormir, ia para essa igreja, dormia nos bancos de lá, porque era tudo aberto, não estava em construção ainda, e tomava banho nos lagos próximos. Meu Deus, banho nos lagos. Mas quando você fala assim, lago, é lago mesmo ou fonte? Lagos, lá na Lago minha cidade mesmo, tinha muito disso, lago. lagos. Então tomava banho nos lagos enquanto era cedo para Passar frio, né? Porque... frio. E eu me lembro que uma vez eu estava na porta da escola, ajudando a controlar a entrada das crianças, e uma senhora falou para mim assim, minha filha tem uma casa ali em tal lugar, que tinha um pessoal que estava morando lá, só precisava colocar o piso e a porta. Não fizeram isso, eu pedi para eles saírem. Se você quiser ir para lá e colocar esse piso e essa porta, é um lugar para você morar, pelo menos. Eu fui. Vou falar para vocês. Quando eu cheguei, a situação da casa era a seguinte. As portas eram encostadas com madeira por dentro. O chão parecia que tinha morado tatu. Meu Deus. Tudo Você jogava buracado. água assim, os ratos saíam correndo por baixo do piso. Meu Deus. Tinham feito um fogareiro de roça dentro da casa e o teto, as paredes e tudo, tava assim, tudo escuro de poeira. Uma de fumaça, Fuligem, né? de fumaça. Fuligem, né? Ali, tudo que eu tinha era um carpete para colocar no chão e me deitar e esperar o outro dia chegar. É guerreiro Com mesmo. 2 roupas, eu lavava uma, deixava a outra enxugando. E foi o período que deu a época que eu consegui ser chamado no concurso e aí comecei a trabalhar. E eu me lembro que nessa época foi o período que eu mais tentei buscar Deus do meu jeito. Pegava a palavra, eu saía cedo de casa e no período de casa até o trabalho eu ia lendo a Bíblia no caminho. Uhum. E Mas ali, você já conheceu Jesus? não assim, numa experiência como Forte. vai vir mais para frente. Isso. Por enquanto era mais curiosidade, né? Eu ia tentando buscar, mas eu via muito a mão de Deus já me orientando ali. Pra você ter noção, a situação psicológica chegou a um ponto tão terrível que se eu não tivesse Jesus, mesmo na minha pouca fé, daquela forma, talvez tivesse enlouquecido. Eu me recordo que... É bem complicado falar isso, porque eu vou falar de uma pessoa muito querida, que é minha irmã. Meu cunhado era uma pessoa assim, muito difícil para lidar com ela e com a família dela. Então, até comigo ele também não era muito certo na época. E qual é o nome da sua irmã? Vanusa. E a minha irmã era uma pessoa que ela tinha uma casa, mas eu não podia morar com ela, devido ao meu cunhado. Então, muitas vezes, para me ajudar, ela fazia uma marmitinha em uma latinha de manteiga, colocava na sacolinha e pendurava num pé de goiaba no fundo do quintal, para eu pular o muro escondido Para poder pegar minha para poder pegar marmita. Foi assim durante um bom período. E essa é uma coisa que a gente lembra de uma forma muito triste, né? Às vezes a gente lembra assim e fica meio... Mas, enfim. Então, passando esse período, eu consegui tomar posse. Aí, lá no posto de onde eu estava trabalhando, eu conheci uma mulher abençoada. Que foi onde começou a me apresentar o Evangelho. E nessa época, Deus começou a mandar de todos os lados as coisas que eu precisava. Uhum. Agora que eu vejo a mão de Deus se movendo através da minha busca assim, desesperada, sem orientação. Eu vejo agora uma mulher que, na época, as pessoas diziam assim, isso não é evangélica, porque a mulher usava uma calça, ela tinha muitos adereços, brincos, essas coisas que na época não era se considerado. O povo falava muito, né, dos brincos,
das unhas, dos esmaltes, né? Mas prefiro não comentar. Vamos lá, próximo. Não. Então, fui evangelizado por uma pessoa que tinha muito conhecimento do evangelho, inclusive foi essa irmã Iraci, lembra ainda dela, irmã Iraci. Ela me ensinou bastante, eu comecei a ler um livro chamado Libertando os Cativos, que esse livro fez muita diferença na minha vida, que é da Rebecca Brown. Quem não conhece, procure conhecer, porque é Muito bom, interessante, né? muito bom. E eu sei que eu lendo esse livro em casa, lendo a Bíblia, e essa irmã me evangelizando, eu sempre passava na porta de uma Assembleia de Deus e tinha uma irmã que sempre me chamava. Irmão, entra aqui, uma hora vem para um culto, vem visitar, né? Ela chegou ao ponto de ser tão insistente que se tornou chata. Não vou passar mais naquela rua. E eu tinha que passar naquela rua para ir trabalhar. Aquela irmã vai me chamar para ir para o culto. Eis a importância de muitas vezes você insistir para uma pessoa aceitar Jesus. Entendeu? Porque foi a insistência daquela mulher que fez com que eu tomasse meu primeiro passo. Um dia eu resolvi fazer uma visita na igreja dela e ali começa uma coisa muito louca comigo, que é a questão da minha libertação. Libertação de coisas que meu pai fez impacto que até então não tinha tido defeito nenhum comigo, né? Pensei, bom, mostra que meu pai foi o suficiente para resolver isso. Mas ali eu participei do culto, fiquei lá com eles. A igreja era dentro do lote da mesma casa. Então, chegava assim, 10 horas da noite, já era o período que tinha acabado o culto, e a gente ia para casa da irmã, ela fazia uma janta, todo mundo do culto, que não era muita gente, mas era a maioria da família, se reunia, os filhos que estudavam durante a semana chegavam nesse horário para jantar, e eu me recordo que tinha um filho dela que já era presbítero, super conhecido da palavra. Ele chegou e falou assim, bateu o pé no chão e falou, terra, ouve a voz do teu Deus. Com essa palavra, eu não sei o que aconteceu comigo, mas ali desencadeou um mês de possessão demoníaca, que eu não sei de onde veio tal coisa, eu sei que aquilo me conturbou. E aí eu cheguei a um ponto dessa possessão de que eu precisei daquela família mais do que nunca. Deus preparou aquela família. Eles já estavam em jejum e oração por um bom período. Guerrearam pela minha vida. Você tem noção assim, mas isso existe? Aí você passou um mês possesso. Todo dia você caía endemoniado. Do nada, assim. Era qualquer coisa, já era um... Caía. Manifestava. E chegou ao ponto de se eu tinha que ir pro culto à noite, eu tinha que tomar banho com a porta entreaberta. Porque senão ele não deixava eu sair do banheiro. Ficava furioso. O diabo te travava dentro do banheiro. Para eu não conseguir sair para ir pro culto. Tinha que ficar alguém aguardando lá fora para ver se não aconteceu nada. Esse período de um mês, mais ou menos, aquelas forças foram se acabando. Aquele poder maligno começou a perder força durante um mês. Que os irmãos ficaram lutando por mim em jejum e oração. E quando chegou mais ou menos no finalzinho, assim, mais ou menos, eu me lembro que período de um mês, mais ou menos. Entrou uma mulher na igreja, uma mulher muito estranha, entrou na igreja falando assim que tinha vindo buscar o filho dela. Mas percebia-se que ela não estava normal, ela estava meio que parecendo comigo, né? Vamos dizer assim. Eu cheguei ao ponto dessas possessões serem tão terríveis que eu chegar na igreja, assim, jogar a Bíblia no pastor. Meu Deus. Misericórdia. Eu quase caí dentro do arroz doce. Você contou. Chegar na porta da igreja, assim, uma vez, eu me recordo disso, bem vagamente, mas eu me lembro. Eu cheguei com uma sensação muito horrível, aquele mal-estar muito ruim. E tinha um sapo na porta da igreja. Um sapo? Um sapo. Eu me lembro de pegar esse sapo e começar a arrancar, assim, ó, morder ele pelos pedaços. Isso não é uma coisa que uma pessoa comum faria, uma pessoa normal faria. Mas o inimigo, ele tira a razão, né? Ele tira a razão, a consciência. E tenta destruir o mental, né? O físico também. Quando você despertava, era liberto, você nem lembrava o que você fez. A grande maioria não tinha, assim, uma... Ciência, né? Não 100% de ficar sem saber das coisas. Eu entendi algumas coisas na hora, só não tinha força para ser eu mesmo, exatamente. Para lutar contra isso. Passado o período de um mês, consegui, graças a Deus, esse processo de libertação. Me batizei nas águas, nessa igreja. Igreja essa? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, Ministério de Missão. Missão. Não sei se tem, porque ela é muito conhecida. Muito conhecida. E tal. Fiquei ali... Lá no Maranhão, né? Não, esse já estava em Palmas do Tocantins. Estava em Tocantins. Do Maranhão a gente saiu quando eu tinha 17 anos. Foi para Palmas. Na verdade, eu fui com 10 anos para Palmas e fiquei até os 17 morando com meu padrasto. Meu Deus. 17 anos fui morar só e aí aconteceu esse processo todo. Foi onde eu consegui entender a grandiosidade do reino de Deus e começar a andar com Deus, ter Deus na minha vida.
Aquilo que eu tinha como representatividade de pai, agora eu substituí pelo pai dos pais, né? Foi onde realmente as coisas começaram a mudar. E ali eu comecei a morar nessa casa, dessa situação, comecei a transformar a casa toda, né? Colocar uma porta, colocar um chão, fui ficando ali. Você aprendeu tudo sozinho, né? Você não teve a presença do pai, aquele pai presente, né? Exato. Para te dar o apoio, para te direcionar. Mas teve um pai que estava sempre segurando a tua mão, dizendo: esse aí eu tenho obra, esse aí eu tenho chamada. Esse aí ninguém vê nada, mas eu vejo tudo. Amém. Glória a Deus. É isso mesmo. Uhum. Glória a Deus. Então, morando nessa casa e congregando nessa igreja a partir de agora e sendo evangelizado pela irmã do posto, porque agora eu estou trabalhando em um posto de saúde pelo concurso. Eita. Nesse período, eu começo a organizar minha vida, minhas coisas, minha história. Mas antes disso, voltando à questão da boate, né? Ai, Eita. Jesus. Eu morei em uma casa onde tinha muitos amigos, que foi o período que, assim que meu padrasto me expulsou, eu não tinha para onde ir. Então, morando nessa situação, antes de chegar nessa casa, eu fui morar com esses amigos. Morando com esses amigos, um dia aconteceu uma situação lá da compra de um notebook ilícita. Meu Deus. O notebook era roubado. Felizmente. E aí a polícia chegou, bateu lá, todo mundo teve que sair, se dispersar, e cada um teve que se virar e arrumar um lugar para morar. E nesse período, era o período que eu comecei a trabalhar à noite nas boates. Meu Deus. Você trabalhou na boate? Trabalhei na boate durante um bom período. E trabalhando nessa boate, E você viu alguém cristão dentro da boate? tinha muita gente. Meu Deus. Muita gente que às vezes já tinha saído do evangelho, muitas pessoas que estavam acabando de querer outras coisas para a vida. Então, tinha muito disso. E fizeram alguma proposta para você dentro da boate? Olha, lá você acaba vendo de tudo. Eu, graças a Deus, fui muito bem protegido, porque na chance que eu tinha de usar drogas, de me prostituir, de estar ali com as pessoas, sim. que você vê de tudo. Então, assim, eu podei muito, mas havia muitas propostas, coisas terríveis, que você estaria longe de Cristo se quisesse ficar ali. Mas, assim, na época que você estava nessa boate, você já era conhecedor da palavra e tudo. Mas você estava lá mais para sobreviver, no caso. Seria o caso. Eu estava iniciando no evangelho, então estava Novo convertido. novo convertido. Sabe aquele momento assim, que você está meio que na loucura da vida, não sabe o que quer da sua vida? Discernimento. Meio que buscando saídas, né? Uhum. Nesse período que eu trabalhei nessa boate, eu estava ali bem antes de me converter mesmo, 100%, de batizar, de tomar minha decisão 100%. Liberto. Eu tinha que viver essas experiências, porque foi ali onde realmente houve a necessidade de tomar a decisão. Que você queria, né? Exatamente, quero Jesus. Então, eu sou o tipo da pessoa que eu até aconselharia as pessoas, eu vou dar um conselho desse, mas assim, vá viver. Vá ver o que tem para você. Porque depois que você volta, você já volta decidido. Porque quando você fica nessa dúvida, vai acontecer os erros. E nessa de acontecer os erros, foi lá onde eu encontrei muita gente que não sabia o que queria. Tipo assim, a pessoa estava na igreja, mas não tinha decisão certa para a vida dela. Então, é aquele crente Raimundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. Exato. Eu sei que não existem super-heróis, né? Uhum. Todo mundo está sujeito às suas quedas. E todo mundo tem os seus demônios, os seus problemas para resolver. A salvação individual, cada um cuide da sua, mas é importante. São batalhas espirituais, né? Igual ele mesmo citou aqui, né? Os processos que ele passou. Não só na boate, né? Mas o processo de libertação. Porque quando ele era novo convertido, ele pisava num lugar onde havia prostituição, destruição de casamentos. Então, o inimigo já atuava, né? Atuava. Desde pequeno, né? Desde pequeno. Então, o que acontece? O processo do pacto do pai. Então, a mesma coisa. O inimigo sempre quis a alma dele. Mas quando Jesus entra, Jesus abriu uma porta para te colocar na presença dele. Para te tirar de uma situação difícil, né? Aonde não tinha uma cama para dormir. Aonde não tinha algo para comer. Tinha que pular um muro para poder comer. E hoje em dia tem gente que diz isso por muito menos, né? O pastor não me deu a oportunidade para louvar hoje, eu não vou mais para a igreja. Quer desistir. Ai, não vou mais para a igreja porque eu passei por um irmão, a irmã não me deu a porque paz, eu tô comendo né? arroz e feijão. Porque eu tô na prova, a porta não abriu. Aí se a pessoa passar por um processo desse, misericórdia, né? Capaz de... Sei lá, né? Hoje em dia, E agora, misericórdia. ardeu no meu coração. Eu sei se conta esse testemunho, né? Conheceu Jesus aí, batizou. Mas da onde que nasceu
essa chamada, esse manto, esse ministério do louvor, né? Na Boate, sei lá, cantava alguma coisa? Ou não? A questão da música, eu sempre gostei de cantar, né? Sempre tive, vamos identificar assim, que eu tinha o dom para cantar. Não tão aprimorado depois que se vai para a igreja, né? Porque na igreja, graças a Deus, o povo vive disso. Ensina E Deus mais, acaba né? ungindo, Deus Unção. acaba preparando. Então, você vai saindo de 10 para 90 ou 100, né? E eu estava, nessa época, congregando na Assembleia, que foi o período do meu batismo. Foi o período que eu passei entendendo a palavra, começando a firmar meus passos, entendendo o que é fazer a obra. Mas em casa, assim, depois de ter lido todos os meus livros, tive um sono anormal e ouvi praticamente a voz de Deus falando comigo uma nova direção. E dessa época eu passei a congregar numa outra igreja. Conversei com os meus pastores da Igreja da Missão, que me liberaram de maneira abençoada. Glória a Eu Deus. até digo que se existe um lugarzinho no céu, o do pastor Antônio está preparado, porque foi um homem muito abençoado por glória. Deus. Sabe assim, a super sabedoria de dizer... Você já era vai batizado com o Espírito Santo Deus. já? Não conhecia. Ainda não conhecia. A partir desse momento que eu ouvi a voz de Deus dizendo para mim sair de onde eu estava e ir para esse outro local, foi aonde eu senti, na primeira visita, porque lá na minha cidade tem assim, os cultos são anunciados por carro de som. Pelo menos na época era, né? Então eu tô em casa dormindo, umas 3 horas da tarde, bem de boa, e aí eu ouço um carro de som anunciando: hoje, grande culto na igreja, assim, venha que Jesus garante a vitória. E aí eu pensei, nossa, é muito de Deus isso. Acho que eu vou lá. Quando eu cheguei, veja bem, a primeira coisa que eu vejo no altar, dirigindo o culto, uma amiga de escola, mais desviada do que eu, Meu Deus. transformada por Deus. Meu Deus. Aquilo já me impactou de imediato, porque a sensação que eu tive foi o próprio Espírito de Deus abrindo os braços e dizendo: seja bem-vindo, que aqui é o lugar. Ela era Terrível. terrível. Mais E quando que você eu. chegou lá, você ficou impactado porque ela estava convertida. Exatamente. Meu Deus, é forte. Ali eu resolvi ficar mais um pouco para fazer a visita, mas eu senti que Deus já estava confirmando meus passos ali. Porque logo em seguida, com a chegada dos outros membros, foram tantos da minha época de coisas terrenas, terríveis que eu fazia, que agora estavam transformados por Deus naquele lugar. Falei, aqui é o lugar. E foi ali onde eu participei da primeira vigília, onde eu conheci o que era o batismo do Espírito Santo, porque foi ali que eu fui batizado. Foi na vigília? Na vigília. Deus? Essa igreja era uma igreja que buscava muito Deus, uma Glória igreja a que Deus. busca até hoje muito. Então tinha muito esse negócio de vigília. E eu fui para essa vigília assim, totalmente leigo. Todo mundo lá já era batizado e eu era a única pessoa que não fui. E ali, junto com o pessoal, eu tive essa experiência incrível. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, por volta assim de uma hora da manhã, eu fiquei nesse batismo de 1 hora até as 8 da manhã. Eita, Jesus. O manto foi tão grande que quando deu 8 horas da manhã era a hora do café. A missionária falou com o pastor: pastor, os irmãos estão lá, né? No poder até agora. Aí o pastor chegou lá e falou: amém, Espírito Santo. E aí... O povo não queria sair do poder. E a sensação que eu tinha quando acabou tudo aquilo era assim: ai meu Deus, será que eu não vou sentir de novo isso? Foi tão bom, foi tão maravilhoso, será que eu não vou sentir isso de novo? Então eu fiquei naquela preocupação. E quando é esse período do primeiro amor, eu chegava na igreja às 5 da tarde. E o culto era O que hora? culto era 7 horas da noite. Entendeu? A gente ficava lá enrolando, organizando as coisas, limpando o banco, organizando tudo, até esperar a hora do culto chegar, né? De tão que era maravilhoso aquela sensação, sabe? Então, assim, hoje em dia as pessoas, elas estão muito defasadas nessa questão do que é realmente o batismo do Espírito Santo, o que é sentir a presença do Espírito Santo ainda, O temor. o temor, até chegar a um ponto de questionarem as línguas espirituais que se fala nas igrejas hoje, né? Fazendo comparações com coisas de outras religiosidades. E acaba que se perdendo muito, porque eu cheguei ao ponto, eu confesso para vocês, eu cheguei ao ponto, depois de tamanha experiência, no dia de hoje, de não querer mais nem falar em línguas por duvidar que, de repente, Que há batismo. era batismo mesmo? Entendeu? Então, assim, a gente tem sempre que estar voltando às nossas raízes, voltando àquilo que nos convenceu como fé no início, para tomarmos aquele passo de Você direção. acha que o digital tem estragado o povo?
Existem coisas que Gravar alguém no mistério, gravar alguém em línguas, gravar alguém rodando, tem escandalizado a igreja. em contrapartida, isso é um pouco complicado por questão de... Gravar profecias. É bom que as pessoas saibam que existem essas coisas, mas em contrapartida aconteceu de acabar, vamos dizer assim, sendo muito julgado, né? Porque a internet é terra de ninguém, então todo mundo fala o que quer e expor certas coisas que... Nem todos os assuntos são para todos os ouvidos. Expor certas coisas que deveria ficar dentro do templo se expor a ser julgado pelas pessoas. Então, vai ter muita tese, vai ter muitas pessoas comparando coisas com coisas. O foco principal do cristão tem que ser a Bíblia. O que fugiu dali, deixa para o pai julgar, porque ali que você vai entender o que realmente é. Então, assim, a gente já sabe que existe o batismo no Espírito Santo, existe os dons de língua, existe... Então, se dentro da sua experiência você sabe que isso foi real para você, segue sua vida. Hoje é poucas igrejas que pregam o batismo no Espírito Santo. Hoje o povo prega o dom da prosperidade. Hoje em dia a maioria das igrejas, assim, né? Não generalizando, né? Mas, assim, prega mais sobre profecia, né? Vem aqui que vai vir um profeta tal, a bênção na sua vida. Então, assim, as pessoas estão mais focadas no material e esquecendo mais do espiritual. Né? Hoje em dia é essa sensação que eu tenho, né? Foi uma época que subia no monte, se sujava de barro, orava, Deus bradava, o céu se abria. E eu não mudei minha raiz, que subo no monte, busco, oro, jejuo. E para fazer algo tem que ter no jejum na oração. Só que, infelizmente, o povo hoje em dia tem visto muito mídia. O povo não quer orar mais, o povo quer pegar uma oração no YouTube. O povo não busca mais uma palavra, o povo pega a palavra do Google. O povo não desce na madrugada, 3 horas da manhã. O povo assiste a série. Qual é o nome daquela série que tá passando? Deezer, né? Como que é o nome daquela série que tá passando? No SBT. Então o povo assiste série, mas a palavra... Para ler, meditar, hoje em dia... Igual você falou, você leu a Bíblia várias vezes. Mas depois do batismo do Espírito Santo, quando você leu, foi diferente. A Bíblia, na verdade, ela vai se formulando a sua necessidade. O povo vai dizer assim, mas é a mesma palavra o tempo todo. Mas ela se molda aquilo que você está passando no momento. Entendeu? Hoje mesmo, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, tem momentos que você vai passar e o Espírito Santo vai trazer certas passagens e vai dizer, isso aqui tem que ser por aqui. Uhum. Isso quando você se torna uma pessoa ainda que busca, que tem ainda essa... Porque hoje em dia o povo não está querendo mais nem ler. Então, essa voltando, que você foi batizado com o Espírito Santo. Quem te deu a primeira oportunidade para louvar? Nessa igreja que eu passei a congregar, nossa, a gente cultuava. Eu cultuei 5 anos, todos os dias, de segunda a sexta. Todos os dias? Todos os dias. Ela era uma igreja que abria todos os dias. Era rígida? Muito, nossa. Pra você ter noção, a gente tinha que dormir... Usos e costume, né? Vamos assim. De calça. De dormir de social. Jesus. Era terrível. Podia ir nem pra praia. Tem que dormir Era muito de terrível. eterno. Você não podia... Mas o seu entendimento hoje sobre isso? Olha, eu vou te Que naquela falar... época não podia nem TV. E as igrejas estão cheias de TV? Nem um espelho, na verdade, em casa não podia ter, pra você ficar se olhando muito. Porque Então, era vaidade, era vaidade. disciplina, era vaidade. Verdade. Misericórdia. Não O podia negócio era mesmo. da TV, eu já ouvi, porque a minha irmã tinha uma amiga que na casa dela não podia ter TV, porque ela era de uma certa igreja. Isso, calma. Mas assim, eu não vou Isso aí. citar nomes, né? Bora. Mas aí do espelho eu tô sabendo agora. Era terrível. Lá não Época podia da nem ter vaidade, espelho, porque se a pessoa ficasse se olhando muito, era considerado vaidade. Era considerado Espelho, espelho meu. que Dava é mais bonito disciplina. que eu. disciplina. Mas eu vou te falar assim, na minha experiência particular, eu fui agraciado, vou dizer assim, por viver numa época que as coisas eram dessa maneira. Porque eu confesso, eu precisava de rédeas curtas. Eu era um tipo de pessoa que, para realmente me entender no meio evangélico, eu precisava, naquela hora, daquelas rédeas. Hoje, se você falar isso pra alguém, essa pessoa te baixa. Ou muito menos, hoje em dia você apanha, imagina se falar um negócio desse, dependendo da igreja que você é, o povo se levanta pra te lixar. Porque hoje em dia o povo tá querendo viver o evangelho light, mas o evangelho nunca mudou. O evangelho é o mesmo. Ele nunca mudou, continua o mesmo. Mas infelizmente, igual o povo falou, a porta, o povo abriu pra porta, mas a porta ainda é estreita. Né? A porta não é larga, né? O negócio ainda é estreito, né? Estreita.
Você cresceu debaixo de uma doutrina forte também. Assim, não era tão rígida, não era tão rígida, mas assim, tinha uns certos costumes que a pessoa não podia usar. Por exemplo, assim, eu me lembro que na época, eu digo mais pela parte da minha mãe, porque assim, eu sempre vou bater nessa tecla, na minha visão, tá, gente? A mulher sempre vai sofrer mais que o homem. Por quê? Homem, você colocou um terno e uma gravata, glória a Deus. Mulher, não. Mulher já gosta de arrumar o cabelo, de pintar o cabelo, fazer uma unha. Então, assim, pra mulher eu acho mais difícil. Porque homem, assim, colocou uma gravata, uma roupa, um sapato... Naquela época, se a mulher colocasse a maquiagem, todo mundo falava que era pomba, viu? Ai, tá com a pomba gira. Ai, sei lá o quê. Outra coisa também que eu acho muito estranha, assim, da parte, muitas das vezes, de muito cristão, é de colocar esses nomes em demônio. Porque se a gente vai abrir na Bíblia, não tem pomba gira, não tem isso, não tem aquilo. Aí, sabe, assim, os crentes colocam esses nomes, sendo que não tá na Bíblia. A gente sabe que são anjos caídos, né? Que atuam na vida das pessoas, né? Então, assim, eu acho isso também muito polêmico também, nesse sentido, assim. As pessoas colocam nome, né? Vamos voltar para o assunto aqui. Mas, ó, te falando sobre... Voltando nessa questão das rédeas curtas, eu realmente precisei dessas rédeas curtas. Eu vou te falar, na cidade onde eu morava, é 40 graus todo Muito dia, quente. praticamente. Lá só tem 2 estações. Imagina! Sol e chuva. Então, assim, os homens também sofriam, porque colocava terno, né? E tinha que ficar num quartinho. Às vezes, uma igreja era menor do que isso aqui. Ficar num lugar apertado com calor de 40 graus. As irmãs glorificava Deus ainda da doutrina. As irmãs com os vestidos e a saia saíam no benefício, Vou né? dizer, nos fez bem. Nos fez A gente sente saudades de alguns amigos que aplicaram essas doutrinas, né? Os assim... amigos... Porque hoje eu vejo a igreja de amigos que se foram, que outras pessoas estão se na frente da obra, frente né? da obra. E abriram uma porteira, assim, pra fazer tudo o que quer. E amigos que se ia no templo orar, era 5 horas de joelho. 6 horas. Mas a glória descia, você via cadeirante andar. Via rapaz de muleta, você largar a muleta, o cego chegar na sua frente. O surdo ouvir. Ouvido ser aberto. Então, o que falta hoje é renúncia. E muitas vezes tem roupa que Deus fala, não quero que você coloque. A pessoa ainda por desobediência vai lá. O próprio Deus fala, tem lugar que não quero que você vá. Mas o homem é tão desobediente. Deus deu para Adão tudo o que ele queria no jardim. Só não toca naquele fruto. Mas alguém viu que o olho de Adão brilhou no fruto. E brilhando no fruto, ele entrou no meio da proposta da serpente. Ei, Adão, Deus não quer que você coma para você ser igual a ele. Ou ser melhor do que ele. Então o inimigo vai colocar proposta na nossa vida porque sabe o tamanho da chamada. Se a gente é a imagem e semelhança de Cristo, então como que Deus não queria que Adão fosse igual a ele? Se Adão já era igual a ele. Então o próprio Deus, ele deu oportunidade e princípios. Deu uma lei pra gente. Mas assim... Tudo é lícito. Infelizmente hoje em mas dia, nem tudo... Convém. Eu penso assim, a pessoa tem que... essas igrejas mais rígidas. Hoje ainda existe, né? Ainda existem essas igrejas, né? Não vamos citar nomes aqui, né? Porque não queremos processo, né? Ainda existe. Porém, eu acho um pouco de hipocrisia, tipo assim. Vou dar um exemplo que acontece muito hoje em dia. Por exemplo, os membros não podem, dar um exemplo, pintar o cabelo. Mas a liderança que tá lá pode pintar o cabelo. Entendeu? Hoje em dia tá muito assim. Entendeu? Querem colocar... doutrina em cima do povo, mas quem tá na liderança não segue. Então. Hoje em dia tá muito disso, né? Mas enfim, né? Voltando no mistério. Mas olhando para a visão bíblica, isso aí não é de agora, não. Porque Jesus já falava, né? Colocam fardos, não carregam nem o... Entendeu? Dá um exemplo aqui. Outro exemplo aqui. Que nem eu tava vendo esses dias uma live da cantora Vanilda Bornieri, né? Que ela tava falando assim que ela acha uma hipocrisia, que tem muitas igrejas por aí que não permite ela cantar na igreja porque ela já ela é divorciada e já se casou. Só que, tipo assim, quando tem esses casos desses pastores que peguem adultério, o pessoal passa pano. Então, entendeu? é outra linha é outra linha também. Mas, então, tipo assim, a gente tem que ser sincero na obra de Deus. Né? A gente tem que ser sincero. Não adianta eu tentar colocar um fardo difícil para uma pessoa, sendo que o meu telhado também é de vidro. Então, isso acontece muito. As lideranças querem fazer algo... tipo assim, que eles mesmos não seguem, muitas das vezes, entendeu? Quer colocar um jugo sobre o povo, mas se acontecer com eles... É complicado. Entendeu? Maranata. Maranata, vamos voltar para o assunto, vamos perder o foco. Maranata. Vamos voltar ao assunto. O seguinte, Varão, qual foi a primeira oportunidade sua para louvar o Senhor? Onde que foi? A minha primeira pregação foi dentro de um lar.
Foi ali que começou o meu chamado. Eu comecei a pregar dentro de um lar, comecei a ir no monte e depois falei, vou pregar para todas essas árvores. Preguei na árvore, depois me ligaram e falaram assim, vem pregar aqui no lar. Preguei no lar, como se fosse uma multidão. Preguei para todo mundo aceitar Jesus, até o peixe que estava no aquário. Preguei para ele aceitar Jesus. Aonde foi a sua primeira vez que você louvou? Primeira oportunidade. Primeira oportunidade. Então, congregando nessa igreja, Deus começou ali a mostrar coisas em relação a dons que eu não conhecia. Né? Eu já sabia cantar mais ou menos, né? Mas assim, ser ungido mesmo, sentir o poder de Deus e unção. Pra você ter noção, as coisas se tornaram tão incríveis a partir daquele momento que nas minhas orações em casa, eu escrevia em uma agenda o que eu queria com Deus a partir daquele momento. E vinha vasos de Deus, pessoas de outras Glória a cidades, Deus. pregar na minha igreja e falava, esse jovem, você escreveu lá assim, assim, assim. Então ali eu começava a ver, nossa, realmente, tem um mistério. Não conheço, nunca vi na minha vida esse homem, tá falando coisas que só eu e Deus sabia. Então ali eu comecei a ver a mão de Deus já agir e nós éramos uma igreja nesse período que buscava muito. Jejum, oração, as coisas necessárias da vida do cristão, né? Jejum, oração, leitura bíblica, vigiar, andar com o grupo da libertação, com os senhores e as senhoras mais de idade. Depois daí. Então, nessa época, Deus foi começando a trazer os dons de visão, dom de pregar, dom de louvar. E chegou ao ponto que os meus primeiros louvores eram louvores da harpa. Com o louvor da harpa, a unção era tão tamanha, pessoas eram libertas na igreja. Aí o endemoniado, em seguida, era liberta. Devido a esse poder que... Era poder de Deus mesmo, porque a gente não tem nada. A gente não é nada, não somos nada, entendeu? É tudo Deus. Somos oco. E a gente tem só a lembrança, que foi realmente a mão de Deus. Muito forte, momento. né? Ali eu comecei a louvando os louvores da harpa. E sempre vinha alguém usado em profecia e falava, você vai gravar CD, você vai louvar para muitos lugares no mundo. E eu vou falar pra você, na época, você sempre espera assim, que vai vir, de repente, um Matos Nascimento cantar na tua cidade, e aí, você canta aqui, eu vou te patrocinar tudo. E aconteciam situações muito sobrenatural dessa forma com alguns cantores. E às vezes a gente pensava, vai acontecer uma hora comigo, eu vou estar num culto grande, vai ter um cantor, né, que tem poder aquisitivo, vai me ajudar e tal. Mas comigo nunca foi assim. Pra você ter noção, parecia que havia parte da maldição lá das coisas do passado. Do passado, porque quando eu queria muito um videocassete, todo mundo já tinha o DVD, aí eu conseguia o videocassete. Eu queria muito o DVD, todo mundo tinha o Blu-ray, aí eu conseguia o DVD. Todo mundo tinha o que veio depois? Os streams. Então, assim, era tudo muito depois. Mais difícil. Exato. E acabei que eu fiquei por muito tempo, assim, só louvando mesmo, sendo intérprete, né? Intérprete de canção de outras pessoas. Fiquei cover, no cover. Fiquei cantando nos cultos na igreja mesmo. A partir daí começou Deus a aprimorar o dom. Mas você tem um sonho? Você conseguiu gravar o CD, não conseguiu? Então, começou o processo das gravações, das loucuras de querer gravar, porque, né? Vamos cumprir a palavra aqui, vamos forçar Deus a cumprir a palavra. Meio que eu fui gravar o meu primeiro CD, eu tirei um dinheiro de onde não tinha, dei numa gravadora. Essa gravadora começou a fazer um pacote de cantores lá, pegou 7 mil de um, 10 mil de outro, o carro de uma irmã. No final, foram presos, não gravaram CD nem nada, não deu em nada. Minha primeira frustração com relação a CD. Eles deram o golpe nos irmãos. Deram golpe em todo mundo. Juntaram o dinheiro. Mas você orou? Meu Deus, a minha vida era de oração, subir em monte e descer nesse período. Mas você vai dizer assim, Deus não te deu uma resposta. Não deu uma resposta. Tudo eu acredito que é experiência. Tudo é válido, porque foi crescimento. Eu aprendi muita coisa, mesmo nessa loucura aí dos erros. Porque eu fiz isso daí. Depois uma cantora se lançou na minha cidade, fez muito sucesso com esse CD dela. E a gente ficou querendo descobrir que gravadora era, descobrimos que era em Joinville, São Santa Catarina. Juntamos um grupo de cantores lá. Aliás, um grupo de cantores se juntou e trouxeram a proposta para mim. Eu vou falar para vocês. Eu já estava frustrado na gravação do outro CD. Eu não tinha R$1, não tinha condições. E fiquei na oração. Só que assim, você ora e age também, né? Oração. Eu fui fazer galinhada, eu fui fazer... Irmã Marilene aí que vai lembrar disso. Vamos fazer sorvetada. E
e enchemos as escolas para conseguir uma graninha para poder ir. E aí eu fui com esses irmãos. Cheguei lá, dei o que eu tinha, comecei, gravei o segundo CD. Quando retornamos para a cidade, todos os cantores que foram comigo na época lançaram seus CDs. E quando o CD chegou para mim, eu não gostei do que eu tinha gravado. Sabe assim? Quando você sente que não é. Seu coração fecha. E acontecia uma coisa muito incrível comigo, que eu relatei até com o cantor. Eu fui entender que eu não era, na época, um cantor. Eu era um adorador. Se uma pessoa pedia para cantar, canta aí uma música, eu não saía nada. Porque tinha uma diferença muito grande. Eu cantava na igreja, e a unção, poder, que não era meu, era uma coisa de Deus mesmo, vinha e fazia aquilo ficar lindo. Mas quando eu cantava eu mesmo, sozinho, era nada. Entendeu? Então, assim, quando eu cheguei na gravadora, não que Deus não foi comigo, mas algo mudou ali. Parecia uma coisa mais comercial, mais mecânica. Então, eu gravei de um jeito. Quando chegou, a unção não descia na igreja com aqueles louvores. Não sentia que passava... Faltava algo. Então, eu não quis lançar. Foi uma coisa minha. Guardei esses louvores até então. E esses louvores eram seu? Era o meu. Alguns sim, outros eram comprados. Eu gastei bastante com eles, inclusive. Outros eu ganhei de alguns... Mas você compõe também? Componho. Nesse CD, inclusive, tinha 3 canções minhas. Outras eram de amigos e outras de alguns cantores que foram com a gente no dia. Eu sei que gavetei tudo, passei um bom período. E quando eu fui tentar fazer uma coisa mais profissional, uma gravadora mais... Top. Né? Eu percebi que o negócio ia ser muito mais caro do que se imaginava. Isso numa época que se lançava CD. Colocava CDs na porta da igreja E vendia. né? E vendia ali. Depois teve essa transição e essa mudança total de como que as coisas ficaram. Então, não vou dizer que ficou pior, mas ficou bem diferente. Né? Hoje você grava um single só para ver o que vai dar. Antes você gravava 10 músicas para vender um CD. E você já sonhou em louvar nos Gideões? Vou te falar que eu louvei bastante lá. Louvou nos Louvei Gideões? bastante nos Gideões. Que ano? Não sabia, Esse feedback não. aí. Não sabia, não. Que isso ano, aí. bro? Vixe, ó, 2000, 2002, 2003, até 2013. Nos Gideões. Gideões. Ai, que benção, hein? É. Tem vontade de voltar? Só se for mesmo da vontade de Deus, agora que prepare tudo, porque na época a gente fazia sacrifícios muito grandes para chegar lá. Entendeu? E hoje em dia, sim, eu deixo Deus guiar mesmo para aquilo que tem que ser. Então não é uma coisa que eu busco. Porque antigamente tinha esse negócio muito assim, precisamos ir nos Gideões. Lá é o foco do negócio. Lá é a... Entendeu? Então, essa visão, ela não pode existir. E qual foi o culto que te marcou mais? O culto que me marcou Mais, você fala assim, é minha chamada. Deus me quer louvando. Deus quer. Aconteceu com você isso já? Você sabia que Deus quer louvando? No meu caso, assim, Mas né? você prega também. Eu prego também louvo. Só que, tipo assim, desde pequeno, meus pais sempre levavam eu e minha irmã, desde pequenos mesmo, 3, 4 anos, a gente ia pra igreja. Então, assim, desde pequeno, eu já fui recebendo profecia. Que nem uma vez o pastor Benedito, lá que tinha uma igreja lá no Pastor Damasceno. Bené, né? Conheço. Ele morreu, inclusive. A vigília dele era forte, hein? Então, uma vez eu fui no culto com meu pai, aí ele falou, traz esse menino aqui, Deus tá mandando dizer que o dom da palavra já tá na mente dele, no tempo certo, Deus vai fazer florescer. Aí Deus também sempre usava outra pessoa, você tem um chamado também no louvor. Então, tipo assim, foi uma forma assim meio que, não vou dizer natural, porque a coisa de Deus não é natural, as coisas de Deus são sobrenatural. Mas assim, eu acho que por crescer naquele ambiente, se tornou uma coisa assim, não é comum, não queria usar a palavra comum. Então, assim, eu fui indo na medida, entendeu? Fui indo na medida. Então, Sempre o pessoal me dava oportunidade para louvar ou para trazer uma palavra. E Deus ia bradando, entendeu? Mas teve uns cultos, sim, que Deus marcou, né? Teve uns cultos, sim, que Deus marcou na minha vida. Mas eu Você já falou, cresci nesse meio, né? É minha chamada, né? Alguns cultos, assim, que eu louvei, que eu vi a presença de Deus na igreja. E isso alegra o nosso coração, né? Quando a gente louva, a gente vê o poder de Deus agindo na igreja, a graça, né? A unção de Deus. E você fala, nossa, verdadeiramente esse é o meu chamado, porque Deus está confirmando. Você já entendeu? assistiu alguma vez você louvando ou falando algo? Você fala, não fui eu que falei, foi o Espírito Santo que me conduziu.
tipo assim, gravar eu não me recordo, mas já teve, por exemplo, algumas coisas que Deus já me usou para falar com pessoas que pessoas duvidavam naquele momento, mas depois que acontecia, Cumpriu, né? cumpri, entendeu? Mas Deus não me usa muito assim, nesse sentido. É muito raro, tipo assim, entregar Mas uma usa, profecia, mas uma cura. usa, hein? Eu sei que usa. Mas não é muito comum, entendeu? Ensinei. E você, Vara, qual foi o culto? Ou a vigília? Ou o congresso? Ou a festividade? Ó, no período de... que acho que são 25 anos, mais ou menos. 25 anos que eu louvou o Senhor? Desde que eu aceitei Jesus, tem mais ou menos isso aí, uns 25 anos. Foram muitas as experiências, mas tem uma específica que eu não vejo assim como aquela coisa que as pessoas veriam, foi um glamour, foi um poder, Na verdade, eu estava numa depressão terrível. Eu estava muito mal nessa época e eu até tinha tomado a decisão de que eu não cantaria mais. Você já pensou em desistir várias vezes? Sim. E esse período foi um período bem complicadinho, então eu tomei essa decisão. Só que quando você tem é cercado de amigos que também falam a mesma língua, né? Tá ali com você. Mesmo eu estando mal, sempre chegava alguém para me chamar para alguma coisa. E tinha uma amiga minha chamada Célia, que ela me convidou nesse culto, para ir num culto no meio da rua, que era... Lá na minha cidade tem muito isso, de... Você Culto na monta um rua, caminhão no meio da rua e coloca as cadeiras lá e bastante lâmpadas improvisadas e o povão vai pro meio da poeira. E tinha cantores que iam vir de Minas Gerais, era um culto de 3 dias, um congressão poderoso, tal, aquelas coisas que a gente gosta muito, né? E eu tava muito mal nessa época, eu não queria nada, não queria fazer mais nada. Não tava desviado, eu estava só, sei lá, uma coisa estranha acontecendo comigo. E aí minha amiga me chamou pra ir nesse culto, vamos com a gente. Aí eu fui. Confesso a vocês que eu fui numa roupinha simples. Porque quando você vai precisar de evento, você quer vestir uma roupona, né? Uhum. Tinha uma roupinha simples, fiquei lá no meio do povo, pensando, Deus, fala comigo, né? Tô por aqui, não quero nada com nada, não quero fazer nada. Aquele momento que você quer ficar só escondido. Mas esse era o meu plano. O plano de Deus nas nossas vidas, né? De repente, assim, o pastor, a pessoa que estava dirigindo o culto lá, começou a falar que os cantores não iam chegar a tempo, porque estavam vindo de muito longe, não iam conseguir chegar a tempo e tal. Mas que estava no nosso meio, no meio do povo, está o cantor, o cantor Essionei. Pode vir aqui louvar um louvor? E aí, assim, eu digo que esse culto, para mim, foi um momento dos mais especiais, pelo fato de que já louvei muito, de muitos jeitos, mas esse, especificamente era uma hora que eu não queria fazer aquilo. Então eu fui. E sabe quando você vê, assim, Deus confirmar o teu ministério de uma forma sobrenatural, que foi aquele dia. Você vê Deus virar o culto de cabeça para baixo. Meu Deus. Um louvor só, 5 minutinhos, foi o suficiente para Deus fazer coisas sobrenaturais que eu fiquei assim, admirado, em cima daquele palco, olhando o povo, vendo tanto poder, tanta glória. Pessoas sendo batizadas, pessoas sendo curadas, coisas assim, incríveis. O pastor tomou a decisão de, nossos cantores não vão conseguir chegar e o cantor oficial dos 3 dias vai ser o cantor Essionei. Foi a partir daquele momento que eu vi, realmente... Não tem pra onde fugir, né? Não tem pra onde correr, não. Ou vai. Isso eu tô falando, coisas que... cantores muito abençoados por Deus, que às vezes ficam no anonimato, não precisa de estar na fama, de ser conhecido. E tem tanta coisa linda que acontece nos bastidores, sabe? Nessa questão do anonimato, que Deus usa as pessoas. É muito lindo. É uma essência que... Essa sim é a coisa que eu valorizo muito. Você sofreu depressão? Fiquei um período bem terrível, de uns 5 meses, pelo menos. Cogitei algumas vezes aquilo que todo mundo, quando passa por esse vale, tirar a própria vida, mas, graças a Deus, eu nunca fui uma pessoa de tamanha coragem. E você pensou em desistir várias vezes? E pensei em desistir com relação às coisas de Deus, sim. Chamada, porque é uma responsabilidade, né? Você tem, não é só... eu sou cristão. Que tipo de cristão? Como que você está sendo esse cristão? Entendeu? E você tem o sonho de gravar com alguém? Você não gravou ainda? Um cantor que você admira? Ah, sim. Eu gostaria de algumas coisas. Eu tenho muito para viver ainda. Vai que, de repente, Deus tem um projeto. Um mover desse, né? Eu gostaria de gravar. Eu cheguei a um ponto eu achava assim, que eu devia fazer uma colônia só de levitas, porque os bichinhos são tão sofridos. Não é? Os levitas são tão sofridos que se eu pudesse fazer assim, eu vou ter que fazer uma só de pregador.
Tipo isso. Ali cada um vai entender que, né, a As luta guerras, as guerras dos seus. E acaba que se ajuda. Né? Tudo bem, que a gente entende que tem alguns que ainda estão ainda no processo, meio joio, puxando o tapete de alguns, mas no geral Deus opera no meio. Então, Por você ser solteiro, muitas portas não se abriram, você acha? Ou você acha que... porque é isso. Ser solteiro, o povo fala uma coisa. Ser casado, o povo fala outra coisa. Hoje em dia tá assim, né? Mas você acha que você recebeu muito não? Ou não? não, isso na verdade para mim nunca afetou em nada. Eu acho até que É que Que amadureceu, assim, né? a gente sabe que quando a gente fica muito tempo solteiro, sempre tem aquelas línguas enviadas de Satanás, né? Ai, será que o irmão é isso? Ai, será que o irmão é aquilo? Sempre tem os julgadores, né? Então, assim, você acha que você é solteiro, né? Então, você acha que por tá muito tempo solteiro, sozinho, você acha que muitas portas se fechou por causa disso? não acho não. Não. Não, isso, na verdade, eu acredito que não me atrapalhou em nada. Nada. Uhum. Pelo contrário, né? Assim, eu vou seguir a linha de Paulo, quando a Bíblia diz assim: Isso. bom é que todos sejam solteiros para ter tempo, para Pra fazer as a coisas de obra Deus, né? Uhum. Porque o casamento em Mas si... já te pediram em casamento uma vez? Eita, Olha, eu vou... Jesus. Esse aí não estava escrito. Esse não tá- Olha, eu quase casei. Meu Deus. Quase casei. Fiquei um período de noivado, mas aí aconteceu umas coisas que não foi muito não era para ser. Uns livramentos. Então, nesse período aí, que né, você tá solteiro, quem quiser eu faço. Eita, aí a Vai gente entrar na entra, oração, né? entra no direct dele aí. Para ser solteiro, a gente enfrenta guerras espirituais. Como você consegue conviver com essas guerras? Então, a salvação sendo individual, as consequências dos seus atos pesam. Então, assim, entendendo que você é um morador do céu, um morador de algo que precisa se poldar de certas coisas. E, de novo, falando que a salvação individual, realmente você precisa cuidar. Uhum. Porque, assim, a pessoa quer chegar no céu, mas ela não ora, ela não jejuma, ela não prega, ela não faz nada. Vai fazer o quê? Lá. Entendeu? Assim, esse é o caminho para se chegar. Assim, eu tenho minha responsabilidade com relação o meu chamado, minhas particularidades, vamos dizer assim. Mas, como eu falei, não existem super-heróis, a gente tem que viver... Não tem, o mundo não tem uma manual de instrução, assim, vai por aqui que vai dar certo. Você tem que viver suas experiências. Algumas vão te levar a momentos que você vai dizer, sobrevivi. Glória a Deus. Entendeu? E vou te dizer, quando você estamos terminando, né? A gente já tá acabando já. Mas deixa eu falar algo pra ti, né? Então não tem a guerra. O casado tem uma guerra, o solteiro tem uma guerra, né? Tudo tudo é uma medida, né? Uma balança, duas medidas, né? Então, assim, casado tem muita responsabilidade, tem outra responsabilidade, solteiro tem outra. E igual ele falou das guerras espirituais, também enfrenta guerras espirituais? Sim, com certeza. E assim, né, pra gente já encerrando, né? Assim, você por ser cantor, por você já ter passado por golpe de gravadora, por você já ter passado por depressão, por você já ter sido expulso de casa, eu creio que tudo isso forma um combo para o chamado que Deus tem para sua vida e está tendo, né? Porque você tem um ministério na parte do louvor. O que você diria para essas pessoas que agora estão assistindo e que está passando por uma dificuldade até muitas vezes pior que a sua? O que você diria para essas pessoas, palavra de ânimos, para que elas não desistam do seu chamado? O meu Redentor vive. Por fim e por certo e no seu momento certo se levantará. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Então, assim, é necessário exercitar nossa fé. Sem fé é impossível agradá-lo, mas se creres, verás a glória dele. Então, assim, muitas vezes a nossa fé vai estar abalada, mas o chamado vai continuar. Deus vai continuar ali observando, cuidando. Então, assim, mantenha o seu foco. Glória a Deus. E vou num bate-bola já, né, Vã? É verdade. Vou num bate-bola. E Meu daqui a Deus, pouco eu tenho prepara o hino para você louvar Pra o Senhor encerrar. também. Amém, amém. Vamos lá. Bate-bola, jogo rápido, né? Vou falar aqui as perguntas e o que vier na sua mente você já responde, certo? Certo. Sua história. Vitória. Eu sou Um guerreiro. um personagem bíblico que não vale Jesus.
José, Sonhador. Um versículo bíblico. tudo posso naquele que me fortalece. Um louvor. Um louvor. Eu gosto muito de... O hino da vitória da Cassiane, eu acho. O hino da vitória. O hino da vitória. Amém. Foi isso as perguntas. Ô, Glória. Não foi Varão, quantos videoclipes você tem gravado? Eu tenho um canal no YouTube que ele é de início, tem uns 2 anos, mais ou menos. Por enquanto eu tenho 4 projetos lá. Uhum. Porque eu tomei a decisão assim, de fazer algo mais profissional de 2 anos para cá. Antes eu estava aí nessas guerras todas. Espirituais, né? Mas deixa um louvor aí. Um louvor aí no altar aí, o povo assistir e ser Ô, tocado. Jesus. Tem um louvor lá que é uma composição que eu gosto muito. Ele fala assim, faz de mim, Senhor, um adorador, alguém que te ama pelo que tu és. Eu não quero medir o teu amor por mim, só olhando as conquistas que eu já vivi. Se eu chorar... E aí vai. Tá, glória, sentir a Amém. presença, né? E quem quiser entrar em contato com você, se você a sua agenda está aberta, como que faz para entrar em contato com você? Então, as agendas abertas. Isso, hashtag Ó, por- 2026. Hashtag. Bom, podem me seguir no Instagram, @essionei, no YouTube também, @essionei. No momento eu tô um pouco mais estúdio, vamos dizer assim. Mas se quiserem me chamar, vai lá no Instagram, acho que vai ser melhor. Chama por lá que eu passo o meu WhatsApp, a gente conversa. Maravilha. Isso aí. E a igreja vai dando? Glória. Vamos brindar. Hora de romper. Glória Deus a Deus, abençoe. aleluia. Siga a gente nas redes sociais lá, no Instagram, né? Ronaldo, fala um Siga a pouquinho. gente no Instagram, @podcast Hora de Romper. Nosso canal no YouTube, @podcast Hora de Romper. O Spotify também, a gente tá lá. Os episódios também estão disponíveis lá. É só colocar Hora de Romper, podcast Hora de Romper lá no Spotify. Deixa eu ver o que mais. No TikTok também, a gente tá lá. Podcast Hora de Romper, no Kawaii. Eu acho que é só isso. E agradecemos todos que têm curtido, têm acompanhado. Deus Compartilha aí. abençoe. Tem coisa boa chegando. E tenha certeza que o ano de 2026 será um ano de grandes conquistas. Amém, eu Que creio, tudo que é Jesus. seu, que estava parado, estacionado, Deus vai fazer andar, Deus vai botar no lugar. Acredita. E como José sonhou, arrancar a túnica, mas não arrancar o sonho. Arrancar a túnica, mas não arrancar o projeto. Deus tem um projeto, Deus tem uma porta. Pode o inimigo arrancar tudo que ele acha que arrancou, mas o que Deus te deu ninguém arranca. A túnica não te faz, mas o que te faz sonhar é a presença de Deus. Volte para a presença. Deus abençoe. Hora de... Romper, glória Mais a um. Deus, Glória. aleluia, Jesus.